Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Rapadura TechCast, diretamente do BS Innovation Hub, esse hub de inovação e aceleração de startups, localizado aqui em Fortaleza, no Ceará, que são nossos parceiros na realização deste podcast. Quem vos fala aqui é Flávio Carneiro, CEO e fundador do Rapadura TechCast e também host do nosso podcast. E nesse episódio nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a escassez de profissionais de tecnologia e inovação. Estamos com dois convidados aqui especialistas no assunto, tem startups. Eita! Está uma startup que é focada nisso. Então subiu a barra aí. Sem mais delongas. Aqui do meu lado esquerdo, Paulo Pelais, mas ele gosta de ser chamado de Pelais, não é isso? Botaram esse nome aí, né? O nome da gente, quem escolhe é os outros, né? Pois pronto. Escolheram esse aí. E o Pelais, ele é cientista da computação pela UniFB e FGV, com mais de 10 anos de atuação em tecnologia. Atuou como Product Manager na Califórnia, nos Estados Unidos, e Arco Educação, que é um dos cases aqui do Ceará, que é unicórnio, inclusive. Participando de integrações de M&A e IPO em Nasdaq. Rapaz, o bicho é potente, viu? Não é, É um caminhão carregado de Steve rapadura. Jobs do sertão ainda. É CTO e founder da Lovell Dev, uma HR Tech, é assim que se fala? Que soluciona a contratação de profissionais de tecnologia. É a solução para esse nosso tema de hoje. Seja bem-vindo, Pelais. Ô, cara, obrigado. Esse currículo é bonito. Bonito, viu? Vou até bater foto dele aí, viu? Eu vou botar a bandeira dos Estados Unidos na capa desse episódio. Se a minha mãe estiver rindo agora, se a minha mãe estiver ouvindo esse episódio agora, ela tá rindo uma hora dessa. Caba head desse aí, meu irmão. Porque currículo, a gente mostra nosso currículo pra minha mãe, nem ela contrata a gente. Não é que ela conhece a peça, ela sabe quem ela tá falando. Mas muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com a galera aí sobre tecnologia com foco principalmente aí no recrutamento, né, nessa escassez de profissionais. Acho que é um tema muito rico, que a gente vai passar por diversos tópicos aí, né, tanto visando um pouco o lado da empresa, como um pouco o lado do próprio tech, o próprio dev que também ouve a gente aí no ecossistema. Acho que vai ser muito massa. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, viu? Show. E do meu lado direito, também a Érica Pelais. Ela é administradora pela UniFB e FGV. Tem MBA em Psicologia Organizacional, mais de 10 anos de carreira em Gestão de Pessoas e mais de 5 anos com RH Tech. Quase me enrolo aqui. HR Tech. HR Tech. É. Comportamental e Tech Recruiter, certificada internacionalmente pela Dev Skiller Isso. e Hires. Rapaz, Founder internacional, viu? Da Lovell Dev também, os dois são sócios. Uma HR Tech que soluciona a contratação de profissionais de tecnologia. Érica, seja super bem-vinda ao Rapadura TechCast. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Espero trazer aí muitos insights, muitas dicas, né? Falar um pouquinho sobre esse mercado de tecnologia, que é um mercado desafiador, mas também é um mercado que está crescendo bastante. Então, a gente é super feliz de contribuir e de estar sempre trazendo essas pautas. Então, eu espero que seja um momento bem legal, bem divertido e que a gente vai contribuir bastante aqui. Perfeito, sejam bem-vindos. E para começar o papo de hoje, eu quero trazer um dado muito alarmante, né? Que o Google, vocês também já devem ter ciência desse dado, né? O Google falou que até o final de 2030, mais de 85 milhões de empregos não serão preenchidos no mundo. Ainda tem essa, né? Tem a IA que também está roubando emprego e vai ter emprego que não vai ser preenchido. Pois não existirão pessoas qualificadas para ocupá-los. E além disso, o Google falou que 92% das startups que foram ouvidas pelo estudo acreditam que faltam profissionais de tecnologia. Eu queria começar... Quais são as causas disso? Eita, rapaz. Agora tu pode... 3 horas esse podcast? Se for 3 horas, meu amigo, tem assunto pra 4 aqui, viu? Mas essa escassez, né, na área da tecnologia, ela já vinha acontecendo ali antes de pandemia, né? 2017, 2018, a gente já sentia dificuldade, né? A gente que está no mercado há mais tempo ali em 2018, eu já montava squads para atender grandes projetos, e a gente já sentia de uma certa forma uma leve dificuldade. Aí veio 2018, 2019, a gente já sentia essa escassez de profissional. Mas, cara, depois da pandemia ficou um negócio absurdo. Porque se a gente for... A gente vai dividir aí a área da tecnologia antes e depois da pandemia, né? Uhum. Assim, apesar de ser... a tecnologia começou seu pico ali 2000, 2010, 2012, 15, por aí foi.
Porém, antes da pandemia era um cenário, depois da pandemia passou a ser outro, que eu acho que talvez a gente vai abordar mais ao longo do nosso papo aqui. Mas depois da entrevista, a gente teve um cenário que a economia meio que parada, ninguém pode sair de casa, era uma imprevisão, um cenário totalmente imprevisível, onde a gente não conseguia saber o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, quantos meses vai ficar, que estratégia a gente vai usar para sair dessa ou não. Então era um cenário mundo. E aí, qual é o cenário que a gente tinha? Cara, a gente não tem perspectiva nenhuma do mundo físico. Vamos partir para o mundo digital. E para o mundo digital a gente está falando de dev. Então, assim, grandes empresas e gente que tinha grana no bolso, em resumo, começou a contratar a gente até mais do que precisava. Então, a gente começou, big techs, grandes empresas, não necessariamente big techs, mas começaram a contratar muita gente de tecnologia para se informatizar, se digitalizar. Essa galera que tem muito recurso, capturou essa galera como um todo. Então, ou seja, já tinha pouco, aquela frase, já era ruim, porque ficou pior, né? Então, a galera quando pegou esses profissionais, sobrou quem pro mercado? Sobrou pouca gente ou quase nada. Em paralelo a essa escassez, né? Quando você vê esses dados aí mais Brasil, Latam, a gente teve um outro cenário. Isso não aconteceu só no Brasil, a pandemia afetou o mundo inteiro. E quando a pandemia afeta o mundo inteiro, a gente tem mercados Norte-América, mercado Europa, que lá saturou também, não tinha mais DR para contratar, e esses caras tiveram que soltar para contratar de algum outro canto. Então, na hora que a gente foi contratar de algum outro canto, eles têm um poder muito grande sobre moedas mais fracas. Então, você fala, contratar uma empresa que paga em dólar e contratar um cara que vive em real, meu amigo, é covardia com as empresas daqui. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também em algum ponto, né? Eu tô só dando spoiler do episódio todinho, né? Tá dando mas assim, é uma introdução que resumiu os pontos de que a gente vai conversar aqui. Mas um desses pontos esse resumo que eu dei aí. Uhum. Por outro lado, a gente tem um ponto em que a nossa necessidade de profissionais de tecnologia não acompanhou a formação desses caras. Então, a gente necessitava mais gente do que era formado. Porque meio que a pandemia acelerou muito o processo. Ela desestabilizou tudo, assim. Foi um agente transformador. Foi um agente transformador. Então, a gente tem muito especialista que diz, né, que a gente evoluiu 15 anos em 10, outros falam 20 anos em 10. Isso a nível de tudo, a nível de tecnologia, a nível de maturidade, a nível de cenário, a nível de benefício, a nível até de salário. A gente teve salto de tecnologia, cara, 3 vezes mais, 4 vezes mais. A gente tinha dev que ganhava em 2018, se você colocar um pleno, ganhava 3 mil reais, um pleno. Hoje em dia um pleno é 12 mil, 13 mil, 14 mil, 10 mil assim, por baixo, entendeu? Colocando por baixo um pleno 10 mil, sênior acima de 15. Então assim, a gente teve vezes 3, vezes 4 salário da galera. Então assim, uma soma de fatores que acabou acarretando isso aí, essa pauta aí de, até 2025 vai ter uma demanda não atendida de 500 mil trabalhadores. A Brascom trouxe esse dado, né? Então, cara, entende? É 500 mil que não vai ter para contratar. Então, você imagina. É tanto que você vê tanta edtech focada em formar devs. E mesmo assim, essa pesquisa, ela considerou essas novas edtechs que vai surgir e vai formando. Então, ela considera esse dado também. Então, fala, mas é por isso que está nascendo. Não, considerando esse, a gente tem esse problema. E fora outros aqui que a gente vai tocar quando você for passando os pontos aí. Legal. E causou um desequilíbrio muito grande nessa questão aí dos salários hiperinflados, até na própria inflação desses países, né? Então, como é que você enxerga isso, Érica? Existe solução para esse problema que foi levantado aqui pelo Raiz? Existe algumas, né? Assim, a competitividade entre as empresas acaba ficando muito acirrada, né? Porque quando as empresas elas costumam buscar profissionais de tecnologia, elas já querem um profissional já formado. Então, fica aquele rouba-rouba, né? Eu vou roubar de você rouba de mim, e a gente fica naquela de buscar profissionais que sejam realmente altamente qualificados, e a gente esquece um pouquinho os profissionais que estão sendo formados. Então, eu acho que se as empresas tiverem um pouco do olhar, né, para os juninhos, como a gente chama, né, que são profissionais que estão recém-saídos do mercado, recém-saídos de escolas que são focadas em programação, eu acho que a gente pode diminuir um pouco o impacto dessa alta demanda de profissionais de tecnologia, se elas estiverem realmente dispostas a continuar desenvolvendo esses profissionais depois que eles saem dessas escolas. Eu acho que essa pode ser uma das soluções aí, né, eles trazerem essa questão de investir um pouco mais em formação de profissionais de tecnologia, tanto internamente dentro do próprio time, né, quanto também exteriormente para a sociedade. Aí já entra um pouquinho de impacto social também, que tem várias empresas que estão com essa iniciativa, né, tanto para ajudar
pessoas a se formarem no mercado de TI, porque sabe já dessa escassez, que é muito grande, quanto formar dentro das empresas, quanto formar grupos minoritários, né, como mulheres. Então, a gente tem vários projetos legais para formar mulheres na TI. Então, acho que essas são algumas das soluções que as empresas estão começando a trazer, né, justamente para que essa escassez de profissionais não se torne tão grande, não se torne tão dolorosa, né? Então, se tiver um pouquinho desse olhar, eu acho que a gente já consegue ter um fôlego maior, né? Tanto é que a Lovell apoia um pouco essas causas, né? A gente tem parceria com algumas escolas aí, justamente para que a gente sabe que, lógico, tem empresas que precisam já do profissional redondinho, formadinho, mas que se tiver ali a oportunidade de desenvolver ele dentro de casa, a gente consegue trazer isso com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, e a pessoa já vai com aquele brilho no olho, que aí já entra a questão mais comportamental. Eu sou a do comportamento, eu sou a de pessoas aqui, o Paulo é de tech, então vou falar... Totalmente complementares aqui, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui desse viés mais comportamental. Então, quando você pega esses profissionais que já estão, tipo assim, saindo ali da escola, eles já estão com aquela vontade, com aquela sede, com aquele comprometimento, né? Então, você vai trazer profissionais que realmente queiram fazer parte ali da empresa e que queiram fazer a diferença, né? Então, acho que esse eu vejo como uma das melhores soluções aí para esse problema de escassez, né? Tem várias outras aí, se quiser complementar. E, Eric, você falou que a importância da iniciativa privada, né, Sim. nessa solução. E como vocês enxergam a participação do poder público e também das universidades nessa solução aí que tanto se busca? Quando a gente olha para dados como esse aí, sempre voltando para dados, né, cara, 500 mil devs vão faltar até 2025. A gente precisa fazer um plano que seja muito fora da curva. Porque uma coisa é você falar assim, vamos crescer 10%, vamos crescer 20%, vamos crescer 30%, beleza, né? A gente adiciona ali no orgânico, traz um investimento aqui. Uma coisa é, sei lá, sua empresa fatura 100 mil. Você quer faturar no outro ano 150, 120? Cara, eu vou crescer 20%, então beleza, eu trago o investimento aqui, faço o financiamento ali, pego um investimento daqui, contrato tantas pessoas, eu faço um plano. Agora, quando você fala de levar um faturamento de 100 mil para 800, você está falando de crescer 8 vezes, cara, você tem que parar tudo que você está fazendo, mudar o drive total para poder ter um resultado. Então, trazendo essa analogia para a área de dev, né, para a área de tech, a gente precisa urgente pensar em como o poder público está atingindo isso, e a gente tem vários projetos bem legais, tipo a prefeitura de São Paulo já anunciou que vai focar agora, é uma das pautas do atual prefeito, né, que ele vai focar, ele tem um braço totalmente direcionado para a área de formação de tecnologia, que isso é muito importante. A gente tem algumas iniciativas do governo de Brasília, a gente tem do governo de BH, que já está olhando para isso. Em Fortaleza mesmo, que é onde a gente está gravando aqui a nossa terrinha querida e amada, né? Não é à toa que tem essa rapadura aqui pra gente conversar. Essa rapadura aqui, pessoal, pra quem não sabe, só dando uma pausa aqui, viu? Todo convidado que vem aqui, a gente grava e tem direito a comer a metade dessa rapadura. Já leva pra casa. Já leva pra casa. Pronto. Depois a gente já vai comer essa aqui. Depois do almoço, hein, com um cafezinho. Exatamente. E pra vocês aí, ó, essa rapadura tá disponível no metaverso. É pra isso que tem esse óculos aqui do lado. Então você já coloca aí. Já vai sentir, mesmo, viu? já vai sentir a gente mordendo essa rapadura aqui. Mas a nossa própria terrinha aqui, a gente tem iniciativas nesse sentido. A Alcaia tem um bem legal, que é Ninho de Desenvolvedores. Eles formam aí pessoas para a área de tecnologia, bem legal. A gente tem Calcaia, a gente tem Juventude Digital, Sim. que é dos nossos amigos também que estão fazendo um trabalho muito interessante ali na Praia de Irecente. Né? Exatamente. A gente também tem escolas profissionalizantes. Então a gente tem, vamos supor, a Escola Leonel Brizola, que é uma escola que é um berço de pessoas de tecnologia. Nós temos 3 pessoas que eram alunos de lá da escola pública, que começam ali primeiro, segundo, terceiro ano estudando TI e que em algum momento passam e vêm para o mercado. A gente absorveu esse pessoal, né, deu um treinamento de desenvolvimento para eles e agora recentemente a gente até contratou eles como júnior. Então, tipo, você percebe o impacto social e o ganho ali que a própria economia local Sim. tem com isso, né? Então, você imagina, você pega como um depoimento de algum deles mesmo. Cara, eu não tinha muita perspectiva, eu achava que eu ia ser um garoto que ia trabalhar igual meu pai, carteira assinada, no supermercado e tudo mais. Não que isso seja mais ou menos, mas é como eu falei, eu não tinha perspectiva de estar daqui a 2, 3 anos ganhando um salário de 10 mil reais. E aí, com a tecnologia, eu trouxe isso, né? Então, eu acho que
a gente precisa sim ainda desenvolver muita coisa para a gente conseguir suprir essa demanda grande que tem aí, mas ainda assim a gente precisa comemorar os passos que já estamos dando aqui. Tem coisas muito boas sendo feitas, precisam ser aceleradas, não por conta da ineficiência do governo, do estado, da prefeitura, mas porque o ritmo e a necessidade do mercado tem sido muito grande. Sem contar que a gente está falando aqui sobre perder talentos globais, né? Então, perder talentos para gringa, perder talentos para São Paulo. Então, a gente vai ter em algum momento aí a necessidade de fazer uma força-tarefa em cima da contratação desses devs. Sim, até porque, além da preocupação de você atrair ali bons profissionais, né, para dentro da sua empresa, tem a preocupação de reter também, né? Desafio. Que é outro desafio, que é você tá ali com os que estão dentro de casa, fazer eles continuarem dentro de casa, né? Então, outras estratégias também que as empresas têm que adotar, são de atração, né? São de deixar salários mais competitivos também. Então, acho que são outras soluções que podem ter também para ajudar um pouco nessa escassez de profissionais de tecnologia, né? E vocês falaram, assim, é fundamental, tem que passar pela educação básica. Hoje, Sim. logo cedo, a gente compartilhou uma notícia que o secretário de Educação do Piauí, ele vai instituir que a inteligência artificial seja ensinada no ensino médio. Então, vocês enxergam que isso tem que ser feito, porque assim, a gente tem, como o Pelaz falou, a gente tem que exaltar iniciativas importantes, nós temos também Sim. aqui no Ceará, no Nordeste, no Brasil, mas também a gente tem que mudar muita coisa. Por exemplo, a grade curricular das universidades, os cursos de computação, pelo menos no IFCE, não sei como é que está hoje, né, mas a gente tem que mudar porque a tecnologia ela fica sempre mudando, né? Então, a gente tem que mudar, se adaptar e acelerar. Né? Porque só assim a gente consegue ter essa solução e poder competir com a gringa, né? Porque a gringa ela vem muito forte e causa esse desequilíbrio tanto econômico quanto de salários, né? Uhum. Exatamente, assim, o meu TCC, eu me formei ali em 2017, 18 mais ou menos, né? E meu TCC foi em cima de inteligência artificial. Então, eu fiz uma tese onde eu consegui desenvolver uma inteligência capaz de dizer qual era o melhor caminho para a execução de um projeto. Então, dado alguns cenários, ele conseguia dar um melhor caminho, que na época era muito em alta PMI, Product Manager Professional, a galera que era PMP, e aí eu desenvolvi uma IA para isso aí. Só que naquela época, 2017, 2018, isso era um tema muito distante. E aí veio em 2021 ainda muita chegada do metaverso, principalmente influenciada pela pandemia, né? Porque imagina, se eu não posso ter contato com o mundo físico, eu vou ter contato com o mundo digital. E a porta para o mundo digital era o metaverso naquela época, né? Era o hype. Só que veio agora do meio de 2022 para frente, começando em 2023, a inteligência artificial acabou atropelando tanto o metaverso como todas as outras tecnologias, blockchain, tudo mais. Com 2 pés na porta. Né? Com 2 pés na porta, meu amigo. Assim, foi sem pedir licença, voadora nos peitos. Porque, cara, a inteligência artificial ela é fantástica porque ela é uma coisa real. Então, tipo assim, você pega... Eu vou dar um exemplo. A minha mãe... Aplicável, né? A minha mãe é uma pessoa cristã que ela tem um grupo missionário e que ela usa o ChatGPT para gerar mensagens afetuosas, carinhosas para a pessoa do sertão. Então, assim, mensagem carinhosa, afetuosa com personagens bíblicos. Então, ela digita lá: me diga um pouco sobre a vida de Davi e como eu posso levar essa mensagem para as pessoas. Meu amigo ChatGPT ela estuda aquilo ali, não é o que ela faz, obviamente ela não lê, mas ela aprende através dele. Então, assim, são coisas extremamente aplicáveis, extremamente do dia a dia, fácil de usar, com uma barreira, né? A barreira de adesão lá embaixo e acessível. Então, assim, é uma tecnologia extremamente apaixonante e que tem muito a crescer ainda. Coisa que o metaverso não consegue proporcionar ainda, né? Ninguém Cara, sabe o futuro. Você tem que comprar um óculos, R$3.000. Quem é que tem R$3.000 para comprar? Entendeu? Aí você tem que desenvolver uma tecnologia extremamente cara e escassa. Hoje, você tem várias APIs aí, algumas abertas. O próprio ChatGPT tem API aí que a empresa pode plugar e já sair utilizando. A gente tem aqui o Rapadura GPT. Olha aí. Você fala ali, você fala e ele já dá a resposta. Exatamente. Já disse se a rapadura tá mole, tá doce, se ela tá... Farra até poema, macho. Poema. Exato, farra até poema, exatamente. Mas é legal, assim, porque tem que ter essa mudança de mentalidade, né? Acho que tanto nas escolas, nas universidades, porque é uma realidade que já está aí... Já está no presente, Já né? está no presente, exatamente. Então, se não tiver essa mudança de mentalidade, se não tiver essa parte de incentivo, né? Seja pelas escolas, né? Seja pelas próprias empresas, seja pela família, né? A gente vai sofrer um pouquinho, porque é o futuro, eu acho que é uma das áreas que mais crescem, né? Eu já brinco aqui que os meus filhos já vão nascer dev, né? Que a gente
gente já vai colocar nesse caminho também. Então, assim, tem que ter esse incentivo. E, cara, se a gente não incentivar a galera aqui de dentro, a galera que já está formada, que já tem essa mentalidade, vai tudo pra fora, porque lá eles têm tecnologias que são um pouco mais avançadas, tem empresas maiores, então a gente precisa desenvolver. Quanto mais a gente desenvolve, a gente traz pessoas pra dentro do board ali, né, pra dentro do nosso pool de talentos, mais a gente consegue também minimizar um pouquinho dessa escassez, né? Então, acho que esse é o ponto. E falando sobre esse ponto que a Erika trouxe aí, eu pude trabalhar para a Califórnia durante algum tempo da minha carreira, né? E era impressionante, a gente contratava muitos brasileiros, argentinos, peruanos e também do outro lado, né? Indiano. Indiano tem, meu amigo, tu é doido. Gente, né? Meu amigo, você sai topando indiano, assim, no mercado internacional. Eles são muitos. Inclusive, saiu até uma pesquisa, né, que da idade profissionalmente produtiva, que eles consideram lá dos 21 anos até os 45 da população da Índia, 37% são devs. Então, tu imagina, eles têm da idade produtiva, né? Então, assim, cara, é por isso que tanto indiano. Você abre o YouTube aí, meu amigo, eles, assim, tecnologia... Só é difícil entender, né? Só é difícil entender. O inglês deles ali é desafiador. Mas o ponto é, a gente quando tava montando squads ali ainda na Califórnia, né, pra atender esses projetos aí, que eram projetos, assim, inovadores, mas que fugiam um pouco do padrão. A gente tinha os profissionais de TI que eram formados lá mesmo, né? Los Angeles, Califórnia como um todo, né? Eles não queriam fazer o if-else, o if-then. Tipo assim, isso é só para escrever código? Isso não é interessante para mim, não. Eu quero machine learning, eu quero inteligência artificial, eu quero big data. Então, tipo assim, os caras, é como se eles imaginassem assim, como se a programação para eles fosse planilha. Eles não querem planilha. Eles querem BI, querem dashboards, querem as coisas mais... Eles falam, cara, tinha até um termo mais chulo, digamos assim, que eles falavam assim, isso aí bota que um indiano faz. Então, tipo assim, cara, bota que a galera que vem da tecnologia mais atrás, bota isso aí que um brasileiro faz. Por quê? Pra gente desenvolver é o hype. Mas pra eles é o básico, eles estão estudando isso desde a 6ª série, meu amigo. E a gente ainda não tem o nível de ter da 5ª série pessoas estudando programação. Claro que tem iniciativas, mas ainda são casos. A gente conta os casos que tem. E isso deveria talvez ser um padrão. Esse é o caminho, na opinião de vocês? Isso com certeza. Assim, a gente precisa... Existe uma teoria que diz que no futuro todos serão devs, né? Então, assim, todos serão devs. Por quê? Porque a comunicação com a máquina ela vai ser extremamente necessária. Então, assim, pra tudo. Você tá aí o ChatGPT. A gente tem um ChatGPT que chegou agora e você percebe, cara, mas peraí, deixa eu entender. Você é um redator... eu sou um cara que sou redator também. Eu não uso GPT, você usa. Então a gente começa a entender que nós temos acesso ao mesmo recurso. Todo mundo tem acesso ao ChatGPT, é só entrar lá, free, de graça. Só que o segredo não tá mais em você ter resposta, mas em você saber fazer pergunta. Sim. E isso muda muita coisa. Então, tipo, cara, será que você sabe fazer... Se você der um desafio pra gente aqui, cara, montar um script pra fazer determinada coisa. Nós dois com o mesmo ChatGPT, é a mesma coisa. Eu vou sair com um resultado, você vai sair com outro. O que mudou? Se a gente tem a mesma ferramenta, era para ser resultados iguais, né? O segredo vai passar a ser em quem sabe fazer as melhores perguntas. Quem tem um melhor pensamento lógico, quem consegue estruturar melhor uma ideia, quem consegue entender o caminho, quem consegue pegar o ChatGPT e aprofundar ou colocar o prompt, né? Agora o pessoal tá vendendo prompt, né? Prompt pro GPT. Olha, tá aqui o prompt. O prompt. Como fazer pergunta pro GPT? Eu vi curso já, tá lá na Hotmart. Arrasta pra cima, né? Agora, isso que tu falou me preocupa um pouco. Por exemplo, as nossas crianças, né? Esse negócio da inteligência artificial, ele é um desafio tanto para as escolas, né? Porque os alunos, eles estão, ao invés de escrever a redação, eles estão mandando pro ChatGPT, o ChatGPT resolve. Só como você falou, no ChatGPT, o importante são as perguntas. Então, a comunicação da escrita é super importante. Mas os nossos alunos aqui, eles não estão desenvolvendo mais a escrita. Por quê? Porque eles estão jogando pro ChatGPT. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, né? É uma questão comportamental. Acho que a Erika, ela pode... Esse papel da escola que você trouxe aí, ele já é muito discutível, não é de hoje, né? A gente fala que a escola estava produzindo muito mais replicadores do que formadores de conteúdo. Então, quando a gente pega uma escola, até mesmo de alunos do primeiro ano, que você não pode levar uma fórmula para consultar, você está falando que o cara tem que decorar. Cara, será que esse realmente é o caminho no mundo que a gente vive hoje? Que todo mundo tem um celular na palma da mão? Você está falando de, cara, eu não tô pedindo para uma máquina fazer a conta para mim.
eu estou pedindo só para eu consultar uma fórmula. Será que não seria justo eu ter Cara, é uma fórmula. Se eu der um Google, eu acho. Entendeu? Então, assim, será que no cenário... porque qual que é o contexto da escola? Antigamente, você podia não ter acesso a um livro, porque os livros estavam na biblioteca, e a biblioteca era distante, então você não podia depender disso para acessar um acervo. Então, daí vem a questão do decorar. Mas no mundo que a gente vive hoje, tenho certeza que todo mundo tem um celular, a Erika tem um celular, tem um iPad e tem um notebook aqui na bolsa. Então ela tem 3 meios de fazer isso aqui, cada um aqui tem o seu meio. Será que realmente é o caminho? Então quando a gente fala que os alunos estão usando o ChatGPT para responder, para ajudar em redação, eu já vi recente, né, essa mudança de paradigma aí. Inclusive eu tenho um sobrinho, que ele tem mais ou menos uns 7 anos, que agora a boca dele é o GPT. Então tipo, isso aí é extremamente absurdo, assim, quando você analisa. Por quê? Até um tempo atrás, a gente estava falando assim, dá um Google. Uhum. E percebe que ele já mudou de dar um Google para um ChatGPT. Então, tipo, pode ser que para ele, para a geração dele agora, de crianças ali até 7, 10 anos, eles já vão encaminhar na referência de que é melhor perguntar para uma inteligência artificial do que para o próprio Google. Sim. E ele estava brincando com os coleguinhas, outro ponto interessante também, que tinha um coleguinha dele lá, esse meu sobrinho é o Isaac, e ele tava vendo um brinquedo novo, né? E ele perguntou pro menino assim, qual foi o e-commerce que tu comprou isso aí? Ele não perguntou a loja, tá entendendo? Quando ele falou isso aí, tipo, na minha cabeça, tipo assim, eu fiquei, caraca, véi! Tipo assim, qual foi o e-commerce? Ele já assumiu que o menino comprou no digital. Online. Depois eles conversando lá, cara, eu vi o YouTube gravando, então, cara... Ele viu um youtuber gravando um brinquedo e comprou no e-commerce. Então, olha o padrão de consumo que essa nova geração tá vindo. Ele tá, exatamente. Sim, sim. Então, assim, quando a gente vê a sociedade se moldando para um outro caminho, a gente naturalmente vai ter que repensar o caminho da escola também, no que tange a isso, né? Então, claro que eu não sou formado em pedagogia, não sou um estudante da área, mas a gente consegue ver movimentos nesse cenário que a gente entende o quê? Mudar é necessário, mudar é preciso, e a gente precisa adaptar em algum momento a necessidade dos alunos, assim, porque a gente fala, cara, a gente tá formando não alunos que vão passar só no vestibular, a gente tá formando pessoas que vão viver uma carreira, uma vida, formando pessoas para a sociedade, né? Então, quando a gente olha que a sociedade está completamente mudada frente a 10 anos atrás, e a gente continua com o mesmo modelo educacional de 50 anos atrás, tem algum descompasso aí que talvez a gente precise revisar. Sim. Só complementando um pouquinho também, eu acho que o uso é inevitável, né? Eu acho que, como você disse, né? As pessoas... Já era. Já era e já nasce digital. Então, acho que o que a gente tem como, sei lá, como pais, amigos, tios, alguma coisa, professores, é ensinar a utilizar da maneira correta, né? É educar ele na utilização daqueles recursos que tem hoje, né? De free, de forma acessível. Então, acho que esse é o grande ponto aí para você sair das sinucas de bico, né? Ensinar a forma certa de utilizar, né? Porque senão ele vai aprender sozinho e talvez não é a menor maneira e você não vai estar ali sabendo como é que vai estar sendo feito, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E tem um tema que você falou também, né? Sobre a substituição dos profissionais através da IA, né? Isso é um tema muito polêmico, né? E dá outro episódio. Exato, dá outro episódio. Se a gente pegar um exemplo, em Hollywood agora tava tendo uma greve dos atores e dubladores que estavam sendo substituídos pela inteligência artificial. Por quê? Cara, você já tem filme totalmente gravado com inteligência artificial, você já tem roteiros totalmente escritos, você já tem livros publicados com IA. Então, assim, cara, tá um negócio muito... É uma linha muito tênue. Eu não sei quantas profissões vão ser substituídas ao todo por inteligência artificial. Mas eu sei um exemplo. Recrutadora, pega no nosso lado. Cara, a gente hoje tem uma inteligência artificial que consegue descrever uma job description melhor do que se eu e Erika se juntar junto por 1 hora... A gente escreve uma job script, a gente pede para um chat GPT da vida ou uma outra inteligência que já tem específico para isso, para eles criar um job script, ele escreve tal qual, na mesma qualidade, em minutos. Convincente, né? Vendido, com copy, com a parada toda em minutos. Então, a gente tem uma certeza disso aí. Eu não sei se a recrutadora vai ser substituída por uma inteligência artificial da vida, mas a certeza que eu tenho a recrutadora que usa inteligência artificial vai substituir a recrutadora que não usa. Então, assim, a gente precisa estar a par de
pegar essas tecnologias, aprender e potencializar a nossa profissão. Sim. Quem não estiver olhando para isso agora, pode ser que encontre alguma dificuldade. Recrutadora, acaba entrando no tempo polêmico, porque eu acredito, isso é uma tese minha, certo? A gente não vai ter substituição de recrutadora por inteligência artificial. Por quê? Cara, recrutamento é humano, é pessoas. É olho no olho, é olho né? no olho. Por melhor que a inteligência artificial possa ajudar no processo, a protagonista ainda continua sendo a recrutadora. Porque aí ela não tem empatia. Exatamente. Não entende beleza. Não entende história. Pelo ela menos é ainda, né? nua e crua. Pelo menos ainda. Então, assim, se isso acontecer, aí é a teoria do caos. Aí é caos. É daqui a 10, 15, 20 anos. E Adeus, tenho certeza que essas recrutadoras, em 10, 15, 20 anos, vão se adaptar a esse processo aí. Então, assim, eu acredito muito nessa tese. Assim, eu não consigo ver a substituição ainda da recrutadora pela uma inteligência artificial nem de longe, assim. Como um cientista da computação e como alguém que estudou durante muito tempo IA, fiz minha tese assim, de graduação e tudo mais em cima disso, muita gente fala, essa profissão vai ser extinta com inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai atropelar tudo. Cara, calma aí, assim. Geralmente, pessoas que falam isso não programam. Ou não desenvolvem a nível assim. A gente tem um avanço brilhante? Tem. A gente tem um avanço incrível, sim, mas também não é assim. Eu vejo gente falando assim, daqui a 2 anos não tem mais dev, porque a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Calma, cara. É assim, o vendedor de susto, né? Exatamente. É os caras que vendem pânico. E geralmente essa galera, tu faz 2, 3 perguntas pro cara e o cara não sabe mais não sabe mais responder dali. Então, ele tipo assim, é o cara que publica hype, sabe? É o hypadão, entendeu? Tipo, ele quer estar com o argumento mais hypado do mercado. Vai substituir. Ei, vocês devem que estão com o salário lá em cima. Daqui a 3 anos vocês não existem mais. Assim, a inteligência artificial vai programar tudo agora. Cara, é o do contra, é o arengueiro, né? Exatamente. A gente tem softwares que fazem hoje um website. Tem. A gente tem softwares hoje com IA que você diz, olha, eu quero um software que faça inteligência artificial, que faça um aplicativo para um pet shop. A gente tem alguns níveis, mas, cara, são de inteligência extremamente direcionadas, de um nicho extremamente pequeno, que não é comercialmente aplicável, e é justamente o trabalho que o dev não quer. É o trabalho chato. Então, tipo assim, cara, faz um website pra mim aí que vai ter uma foto, uma folha, um cardápiozinho aqui. Cara, a inteligência artificial vai lá e cria isso aqui. Mas a manutenção disso, a edição disso, é muito complicado. Tem que ser humano aí. Tem que ser um humano ali ainda. Sim. Então, assim, tá um pouco distante, assim, ainda da gente ver essa substituição de total, dev né? total, assim. Quando a gente percebe, assim, alguns argumentos, daqui a 3 anos os devs vão se lascar. Estão cobrando alto aí a inteligência artificial. Cara, e quem é que faz a inteligência artificial? São os humanos, né? Exatamente. Então, assim, quem é que programa? Quem é que tá ali desenhando modelos? A gente tá falando de empresas que estão investindo agora em IA. Quem é que vai desenvolver isso aí? Entendeu? Então, assim, ainda não, a gente não tem esse caminho. A gente tem vamos supor, a inteligência da IBM, o Watson. Cara, ela já ganha de pessoas desde 2011. Xadrez, né? De xadrez. Desde 2010 a gente tem programa lá que era tipo um show do milhão, que ela discutia com os caras que eram mais formadores de opinião da época lá. Então, tipo assim, ela ganhou dos caras, de todo mundo que botou lá, ela ganhou. Mas ainda hoje, ela tem dificuldade de ser aplicada dentro de uma empresa. Por quê? Porque ela tem contexto extremamente... Ela é boa pra perguntar, quem foi que chegou do lado do Pedro Álvares Cabral, que tava lá no fundo do barco e tudo mais? Foi Francisco, não sei o quê, nasceu no dia tal. Beleza, aí você vai perguntar assim, cara, assumindo que ele gosta de arroz, tu acha que ele ia querer jantar o quê? Então, tipo assim, quando você foge um pouquinho do que e como faz, já embananou o negócio, entendeu? Cara, o ser humano é incrível, assim, em resumo. Legal, o Pelé já falou um pouco da questão do recrutamento. Como vocês enxergam, voltando agora pro assunto desses desafios, né, da escassez de talentos globais em tecnologia, como é que vocês enxergam essa questão do recrutamento? Quais são os diferenciais que as empresas, o que é que as empresas têm que oferecer para poder reter esses talentos aqui no Brasil, por exemplo? Cara, eu acho que a possibilidade do remoto, né, você trabalhar de casa, você ter essa flexibilidade, eu acho que já é uma grande vantagem que as empresas podem oferecer, apesar de estar voltando agora com tudo, né? Mas assim, eu acho que o remoto ainda vai surgir. Então, aquelas empresas que vão voltar para o presencial, vai ser um híbrido, elas correm um pouco de risco de perder profissionais, porque eles já estão acostumados ali naquele modalidade, naquele formato, né, e tudo mais. E eu acho que tudo pode ser ajustado e tudo pode ser controlado de outras formas, né? A gente
gente, por exemplo, a gente é remote first, né? Então, nosso time inteiro é remoto. Então, a gente tem ali as nossas reuniões pontuais e tudo mais, a gente trabalha muito com a questão de resultados, então, eu acho que dá para ser, e a qualidade de vida vai lá para cima, né? Então, as empresas que estão voltando, elas estão sofrendo um pouquinho, porque os devs aí não querem voltar tanto. Mas eu acho que essa possibilidade do remoto, do anywhere, de você trabalhar de qualquer lugar, né? Eu acho que a questão de benefícios também, né? Eu acho que é um grande diferencial que as empresas podem trazer. E aí, quando eu falo de benefício, gente, não é só de benefício monetário, de grana, né? De você ter uma participação nos resultados, alguma coisa nesse sentido, mas de você ter ali uma qualidade de vida, um incentivo para a saúde mental, né? Enfim, você ter outros tipos de benefícios, né? Que as empresas podem estar oferecendo, e uma cultura forte também, que aí a gente entra na marca empregadora, né? Que é você ser uma empresa em que as pessoas querem trabalhar para você, né? E aí, com isso, você consegue conquistar através das próprias pessoas que já estão lá dentro, né? Que vai falar isso no mercado, que vai falar isso para outras pessoas, que vai indicar pessoas boas, né? Então, eu acho que esses 3 pontos do recrutamento, né? Eles são diferenciais para que as empresas possam atrair bons profissionais, né? Você ter uma marca forte, né? Se você disser assim, ó, tem uma vaga no Google, quem não quer trabalhar no Google, né? Então, tem um posicionamento, uma marca. É um exemplo de marca forte. Google, Exatamente. Então, assim, que use tecnologias atuais, que não use tecnologias tão obsoletas, porque as pessoas hoje querem estar ali no hype do momento, quer estar trabalhando com as tecnologias que estão surgindo, né? Principalmente, então, viu? Só bonequeiro. Então, trabalhar com as tecnologias que estão surgindo. Então, se você atua com tecnologias mais obsoletas, você vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar esses profissionais, né? E aí entra um outro quesito, que são salários competitivos, né? Então, se você quer atrair os melhores ali, você tem que estar com um salário que seja condizente com o que o mercado está oferecendo. Se não, você tem que estar disposto a desenvolver pessoas que talvez não estejam no nível ali que você está buscando, né? Que aí entra a questão de formar dentro de casa ou de trazer pessoas recém-formadas no mercado. Então, quando a gente fala de recrutamento, a gente tem que ponderar todos esses, né, esses 4 pontos, 5 pontos que eu falei aqui, para que a gente consiga atrair bons profissionais e mandar esses profissionais para o mercado. Então, a Lovell, ela faz esse intermédio, exatamente, esse meio de campo. E aí, o diferencial é que a gente mergulha mesmo ali na perspectiva do cliente, justamente para entender o que ele tem de diferencial, de cultura, de benefício e tudo mais. E a gente faz meio que uma consultoria, dá até umas dicas ali para que a gente consiga atrair esses bons profissionais para que possam estar trabalhando e atuando na empresa deles. Então, é um desafio hoje, viu? Atrair bons profissionais, né? E ser assertivo também, porque uma coisa é você conseguir aí conversar com 100 candidatos, né? Mas outra coisa é você, desses 100 candidatos, ter os 100 aderentes ao que você está buscando. Então, geralmente, isso cai bastante. Então, esses pontos aí são bem relevantes aí para o mercado. Exato, assim. Esse é um papel da Lovell que tem feito a gente ter muito sucesso em um curto espaço de tempo, né? A gente tem aí 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 mais ou menos. A gente já atende grandes clientes nacionais, clientes internacionais. A gente tem cliente na Ucrânia, Alemanha, alguns com sede em Nova York e tudo mais. Assim, já é um mercado internacional, então... Por que a gente tem isso aí? Porque o mercado internacional tem buscado devs brasileiros. Sim, eles falam, quero contratar brasileiros. Eu quero contratar brasileiro, entendeu? Assim, qual motivo? Cara, eu posso falar por experiência própria, assim, sabe? Cara, quando a gente tá trabalhando, vamos supor, ainda lá na Califórnia, Palo Alto, aceleradora Plug and Play, a maior aceleradora do mundo, a gente teve o privilégio de estar lá dentro. A gente tá falando de, cara, um mercado extremamente de bons profissionais no hype. Sim. E eu vi os caras falando assim, cara, os brasileiros são foda. Pode falar? Pode falar. É porque foda é um adjetivo de qualidade, não é um palavrão. Você tem o cara marromeno, o bom, o muito bom e o foda, entendeu? Tipo assim, então não é um palavrão, assim, é um adjetivo de qualidade. Então assim, cara, brasileiros são foda. Por quê? A gente tem lá uma micro especialização de tudo. Você pega para desenvolver uma interface, você tem lá um UI que faz isso. Aí você tem o UI Engineer, que é o... entende? É o UI, o cara que desenha a tela. O UI Engineer, que é o cara que pega o desenho da tela e transforma em código. Aí você tem o Front-End, que é o cara que pega o código dos componentes e já transforma em lógica. Aí você tem o teste. Aí depois você tem o cara... Então assim, você tem 5 coisas
que isso o brasileiro faz sozinho. Então, assim, você tem... E o brasileiro ainda faz o back ainda pra terminar de matar. É o full stackzão, entendeu? Assim, então a gente faz o teste, a gente escreve, a gente sobe, a gente armazena, faz o CI/CD, faz o teste, documenta. Então, assim, e outra coisa também que acaba... Os caras lá já estão acostumados e pra eles é mais uma oportunidade. Sim. Quando a gente entra na parada, meu amigo, é tipo assim, é que nem o cara feio que conquistou a primeira namorada bonita, entendeu? É a garra da vida dele, entendeu? Ele abraça aquilo ali e diz, meu irmão, essa oportunidade é minha, eu vou fazer minha história agora. E assim, a gente entra com uma garra tão grande que, assim... transborda em cima dos caras. Os caras falam assim, cara, esse cara é diferente, esse cara tem uma garra, tem uma vontade que brasileiro é foda pra isso, sabe? Assim, especialmente os cearenses ainda tem o cearense é diferente, né? É diferente, E aí, assim, quando a gente tá falando de talentos globais, a gente tem um impacto muito grande no mercado. Se você me pedir 5 nomes aí, eu te digo 10. De amigos meus, pessoais, assim, que almoço, janto, merenda, visitam minha casa, que trabalham pra gringa e ganham uma penca de dinheiro. Então, assim, quando você fala uma penca, eu tô falando aqui de salário de $10.000. Só que vezes 5 é 50 mil. Eu tenho amigos que ganham $14.000, entendeu? Que são data science, que são a galera que mexe mais com ciência de dados. Então, cara, $15.000 vezes 5... Meu amigo, que você tá falando aqui de R$75 mil, entendeu? Então, assim, é um valor mais ou menos, né? E aí, quando você coloca esse valor mais ou menos, ou seja, o cara tá tirando dinheiro do mercado americano, tá injetando dinheiro no mercado nacional, Fortaleza. Sim. Isso é excelente pra economia. A gente tá roubando esses talentos, a gente tá roubando a grana dos caras na maior, trazendo para investir aqui. Então aqui a gente paga um aluguel melhor, a gente compra mais no supermercado, a gente compra um carro novo, então a gente traz grana do exterior e importa ela aqui. O mundo tem chamado isso de talentos globais. E existe até uma economia por volta disso. Fortaleza, inclusive, publicou recentemente um programa de nômades digitais. Então, olhando para esse mercado de, cara, vem para cá, faz o teu arrasta pra cima aqui na beira, olha que praia bonita, vem pra cá, desenvolve teu código aqui, cara. Incentivo, né? Tem todo um incentivo pra isso, porque já avisando que essa galera está dentro desse mercado e tem um potencial incrível. Quando a gente fala de devs brasileiros e por que foi a pergunta que você fez originária lá, por que a gente tem dev tanto indo pra fora? Cara, e aí o vendedor de susto, né, também. Aí eu vou vestir um pouquinho a camisa dele, sabe? Se a gente... Essa pesquisa de que vai faltar 500 mil devs aí, até o Google potencializou ela, ainda foi pior do que ela, né? Assim, pior no seguinte cenário para as empresas. Isso vai ser ainda pior. E eu argumento com o seguinte motivo, com o seguinte embasamento aqui. Os devs que trabalham para cá hoje são porque ainda não tem inglês fluente. A grande maioria. Tem gente que trabalha aqui porque gosta, beleza, ama bandeira, patriota, a parada toda. Mas a grande maioria, meu amigo, tá aqui porque não tem um inglês fluente para poder ir para uma vaga internacional. A gente começou a ver essa saída acelerada 2021. A gente viu muito dev indo procurar vaga na gringa, muita gente indo buscar isso. E a galera que ainda não foi, fez o quê? Começou a estudar inglês. Se você vê o tanto de dev estudando inglês por aí, você vê cursos de idiomas exclusivo para TI. Você vê cursos de idioma exclusivo para tech, ou seja, para aprender a você falar inglês numa squad, numa sprint, de scrum, de negócio, de tecnologia como um todo, transcrevendo isso para acelerar esse caminho, é muita gente. E essa galera daqui a 2 anos, que é justamente 2023, 2024 até 2025, você vai ter um novo êxodo. É a galera que já aprendeu inglês e que tá saindo. Ou seja, o que tá ruim pode ficar ainda pior. Que isso aí é ruim, né? Isso aí é ruim. Porque o que você falou, que o cara que trabalha aqui e ganha em dólar e traz o dinheiro morando aqui, isso é excelente. Isso é excelente. É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. É excelente pra economia e ruim pra empresa. Exato. Porque é covardia com a gente. Eu sou empreendedor. Sim. Eu contrato gente. Cara, o cara que paga em dólar, meu amigo, não tem como não, meu amigo. Como é que a gente vai pagar? Como é que a gente vai pagar 40 mil pra um dev? É ilógico, não dá. Não tem condição. Se isso começar a virar um padrão, nós vamos ser aqui empregadores de pessoas júnior. Ou seja, quem resolve o problema dentro das empresas é pleno e sênior, especificamente sênior. Então, assim, se a gente não consegue mais ter sênior nas nossas empresas, essa galera tá indo pra fora porque agora o inglês já não é mais uma barreira, eles já estão... Cara, pra tu ter noção, a gente que trabalha com tecnologia direto,
eu tenho um amigo que fica lá nos Estados Unidos, e o que ele fez? Como ele não estava conseguindo contratar devs brasileiros, olha o que ele fez. Ele contratou um PO que fala inglês fluente. PO, que significa? Product Owner. Owner. Então ele contratou um PO, que é o cara que gerencia as squads, né? Ele contratou um PO que fala português, ele comunica com esse cara e esse cara comunica com um time de 8 pessoas. Por que que o cara quer contratar brasileiro? Porque ele gosta? Também porque ele gosta. Mas porque pra ele, cara, só um dado de mercado. Cara, um profissional lá na Califórnia, ele se formou, é 10 mil. Entendeu? É no mínimo 9 mil, que é como se fosse um mínimo, entendeu? Então, tipo, cara, 9 vezes 12 vai dar ali 105, 110, assim, é o mínimo que é o salário anual, né? Então a gente paga no salário anual. É o mínimo que eles recebem. Só que, cara, com 9 mil dólares, tu contrata 2 sênior brasileiros, assim, hype, entendeu? Tu tá falando de salário de 40 mil. 40 mil, escolhe a empresa que eu tiro o dev lá. Escolhe aí as maiores marcas, as maiores tech, as maiores empresas, a gente tira dev com 40 mil de lá fácil. Sim. Então, assim, ele vai levar um cara extremamente. Então, pra ele, o salário de interne lá, como eles chamam, que é como se fosse um estagiário, né? Um interno, um estagiário, ele contrata 2, 3 pleno ou sênior aqui no Brasil, que vai dar muito mais produtividade pra ele. É barato pra eles. É barato pra ele e pra gente é ruim. Sim. Aí eu acho que entra um pouco a questão da mentalidade das empresas daqui também, né? Porque aqui a gente tem uma cultura também de exclusividade. Apesar de a maioria não dizer que faz uns freela pra fora, né? As empresas aqui, elas querem que aquele profissional seja especificamente delas ali durante... Exatamente. E aí... Lá fora não tem tanto isso, então eles são devem em uma empresa, em 2, em 3, e aí eles acabam tendo essa flexibilidade também. Então eu acho que é onde a gente vai chegar em um dado momento que a gente vai precisar abrir um pouco mais esse leque. Vai ser inevitável. Exatamente, abrir um pouco mais esse leque se a gente quiser ter bons profissionais dentro do nosso mercado, né? A gente deixar eles fazer os freelas aí tranquilo. Né? Vai acabar que é inevitável a gente ir por esse... Porque, como eu disse, cara, 500 mil vai ter um momento que não vai ter dev. Então, ou a gente divide, ou a gente... O que é pior, ter a metade ou não ter nada, entendeu? Assim, vai chegar no momento. Eu acredito que a gente vai ter dificuldades, que a gente vai passar ainda dificuldade por esse mercado. Quando a gente fala de empresas que estão começando a imitar movimentos do Mark Zuckerberg, do tio Zuck lá, do Elon Musk, volta todo mundo pro presencial. Eu acredito sim no movimento mais de híbrido, mas eu não acredito de movimento de volta para o presencial. A gente só trabalha com empresa tech, a gente só tem cliente tech, a gente tem diversos cenários de empresa tech. E os nossos clientes que bateram o pé, alguns clientes nossos, que disseram assim, vamos pro presencial 100%, não foi muito bom, entendeu? Depois de 3, 4, 5 meses, 6 meses... Aconteceu um negócio muito ruim. Falando em tech, né? Falando especificamente de time tech. Fora que para contratação, isso acaba se tornando um pouco mais difícil, né? Porque assim, uma coisa é eu contratar remoto, que eu consigo pesquisar pessoas no Brasil inteiro, né? Outra coisa é eu contratar em Fortaleza, que eu só tenho Fortaleza para poder pesquisar profissionais. Então isso acaba tornando também um processo um pouco mais longo, né? E aí por isso que entra muito a Lovell também, né? Para fazer esse intermédio aí para as empresas, porque a gente tem os nossos meios também de conseguir esses profissionais mais rapidamente. Mas de fato, assim, remoto, você consegue abrir muito mais o seu leque de opções, você consegue contratar pessoas, né, mais qualificadas e tudo mais, e talvez se você for ir no presencial, você vai ter que descer um pouco a régua ali do perfil que você está buscando, em nome do presencial da pessoa estar ali todo santo dia, né? Então acho que esse é uma bandeira difícil de defender, né? Pessoal, o papo tá super legal, a gente ficar aqui horas e horas falando, como o Pelais falou, mas a gente vai ter que encerrar esse episódio, né? Eu queria, antes de encerrar, eu queria que vocês agora compartilhassem dicas tanto para os profissionais, os talentos, né, de tech, que querem internacionalizar a sua carreira, também querem desenvolver aqui a região aqui do nosso Ceará, né, que a gente também busca isso, porque a gente tem um grande problema de fuga de cérebros. Sim. Mas ao mesmo tempo que vocês falaram, é bom para o Estado, a partir do momento que o cara trabalha para uma empresa de fora, ganha em dólar e gira a economia aqui, né? E para as empresas também. Uma dica final para a gente... E também, assim, não só isso, né? Tipo, a gente está falando de mercado Brasil internacional, mas a gente tem uma penca de cearense que trabalha para empresas de São Paulo. Uma ruma de cearense. Uma ruma de cearense que trabalha para empresas de São Paulo e Sudeste e que estão gastando aqui. E a gente tem um movimento agora muito interessante que é o êxodo inverso. Por quê?
Cara, a gente ia trabalhar em São Paulo, muitas das vezes não porque gostava e amava São Paulo, mas porque era uma busca por uma melhoria profissional, / salarial, / de recursos, / tudo. Se eu consigo ter essa busca, esse aumento salarial, esse aumento de oportunidade, essa expansão, estando aqui, na nossa terrinha, cara, nada contra São Paulo, gosto de São Paulo, mas, velho, a gente vê os paulistas, vem passar férias onde? Vem passar férias aqui, eu entendeu? adoro São Paulo, pra fazer negócio. Pra fazer negócio. Meu Fortaleza Eu nasci lá, mas onde é que eu tô? Exatamente, a Érica nasceu em São Paulo, tá morando morando vários amigos onde? paulistas que não querem mais voltar. Exatamente. Então, assim, cara, é quando a gente tem esse movimento, isso é muito bom pra nossa economia, então a gente tá começando a ter um êxodo inverso. Sim, eu tenho sim, vários sim, amigos que trabalhavam em Floripa, em Curitiba, em BH, em São Paulo e que agora estão retornando pra cá, porque agora é remoto. Então, se é remoto, eu vou voltar pra minha terra, meu amigo. Aqui tá top. Perto da família, fica perto da família, fica perto de tudo. Então, assim, deixando as dicas aí pra gente encerrar. Muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado pelo papo. Eu acho, sim, que teria mais umas 2 horas de conversa aí pra gente trocar ideia. A gente pode estender em matérias, em... Se der uma rapadura, eu fiquei aqui até o final. Ainda mais se eu puder abrir essa rapadura aqui, meu amigo. Open rapadura, meu amigo. Então, rapadura é doce, mas não é mole, não? Viu? Rapadura is sweet, but it's not soft. O episódio de hoje é inglês, hein? Internacional. Exatamente. Então, as dicas aí, eu vou falar um pouco pro Dev, a Érica fala um pouco pra empresa ali, mas como Dev também, né? Cara, se você tá começando agora a sua carreira, a galera que, eu vou dividir aqui, a galera que não programa, cara, foca numa linguagem. Eu vejo gente que foca em diversas linguagens, aprender tudo ao mesmo tempo. Cara, procura alguém sênior pra te ajudar. Vai no LinkedIn, hoje é tão fácil você fazer network. Depois de você fazer esse contato, entende pra onde é que o mercado tá indo. Então a gente vê um movimento muito forte de React, muito forte de Flutter. Então, assim, biblioteca JavaScript ali, front-end. A gente vê Python e a gente vê ali até mesmo Golang, Ruby, alguns movimentos. Ou seja, eu já citei algumas tecnologias aqui que estão em crescente para você estudar. Escolhe uma, foca nela e vai. Não fica tentando pegar um pouquinho de cada uma, porque senão aí você vai ser profissional cadinho de cada coisa aí, e no final das contas não vai ter nada. Então, assim, foca, pega a assessoria de um sênior para te dar uma ajuda, te dar um braço para você conseguir a sua primeira vaga, né? Então, pro cara que já programa e que tá buscando uma melhoria, uma vaga sudeste, sul-sudeste internacional, cara, inglês vai ser, eu digo assim, a gente, quando contratava pra fora, era muito mais importante o cara saber o inglês do que a tecnologia. Isso é fato. Porque do inglês tu não passa nem da recrutadora. Tu não consegue nem mostrar que tu é bom. Qual é que é a cabeça do americano? Ele é o seguinte, cara, se eu não consigo nem me comunicar com esse cara, como é que ele vai trabalhar? Avalie. E ainda mais, na cabeça deles, inglês se fala no mundo inteiro. Então, quando ele pega uma pessoa que não fala inglês, ele já imagina que essa pessoa... Então, assim, realmente inglês se fala no mundo inteiro. E a gente aqui no Brasil tem esse problema como sociedade, né? 1% da nossa população só fala inglês fluente. Então, assim, acho que é 1, 2, 3%, uma coisa assim. Não passa de 5%, pra arredondar a conta aí. Então, cara, não passa de 5% de fluente. Então, a gente tem esse problema como sociedade como um todo. Então, cara, mastiga no inglês, preocupa com tech pra você conseguir ter entrevista. E assim, se joga, meu amigo, assim, foca em inglês pra conversação. Depois tu aprende como é que é a gramática, como é que é a pergunta, como é que tu é a sintaxe, assim. É que nem, cara, você entrou na escola quando você tinha ali 4, 5 anos de idade, 4 anos ali na média, né? Você já falava e você não sabia escrever. Então procura focar primeiro no saber falar e saber se comunicar, que isso aí vai te ajudar aí na caminhada e procura a Lovell. Segue a Lovell. A Lovell, assim, a gente... Tem várias vagas na Lovell. Instagram Lovell Dev. Onde você colocar a Lovell aí, você vai achar. E interessante, assim, que a Lovell, ela não tem nenhum modelo de negócio voltado para o dev. O nosso contrato é direto com a empresa. Então, a gente contrata devs em até... Hoje, a nossa contratação está em torno de 12 dias. Então, assim, a Rapadura Tech me pediu um dev hoje, em até 12 dias eu entrego profissionais extremamente qualificados para que ele possa contratar. Então, a gente reduz tempo. Qual é o nosso diferencial grande de mercado? A gente tem pessoas de tecnologia dentro do recrutamento. Então, a gente tem pessoas ali, não só eu, mas com pessoas do meu time. A gente tem a maior formação de Tech Recruit do Brasil. Então, a gente tem Tech Recruit especializada. Quem está trabalhando na tua vaga não é uma pessoa que faz vaga para marketing, para DP, para comercial, para qualquer... É uma pessoa que só faz vaga de TI. O tempo inteiro. Formado pela gente da nossa qualidade. E a gente ainda tem uma inteligência artificial que ajuda a gente na acuracidade desse dev. Então, ele passa pela famosa IA,
E ele só vai para Tech Recruit quando ele já está validado pela IA. Então, ou seja, a Tech Recruit, ela é muito... Por que para ela é bom? Porque, cara, a IA já validou aquele trabalho chato. Mastigado, né? Aquele trabalho chato de olhar currículo, a IA faz isso. Aquele trabalho chato de falar com pessoas que talvez não vai fazer sentido e que você consegue produtivizar o teu tempo, ter economia de tempo, já faz mais sentido. E ela foca em determinar um tempo de qualidade para os melhores talentos. E consegue fazer um recrutamento muito mais assertivo. Então, isso a gente entrega para o mercado ali. E talvez por isso a gente tenha conseguido avançar tanto, assim, não só em time, como faturamento, como em market share aí do mercado todo. E tempo, né? E tempo, meu amigo. Tempo é tudo. Muito obrigado, Pelais, pela tua participação, pelos compartilhamentos. E Érica? Show, gente. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, né? Se deixasse aqui, a gente ficava o dia todo. Mas aí, trazendo algumas dicas aqui, eu já vou falar mais pro lado da empresa, né? Eu acho que a primeira dica é contrate a Lofta. Não, mas aí eu vou trazer outras dicas além dessa, né? Eu acho que se você quer atrair bons profissionais, né, pro mercado, apesar de ter a escassez, apesar de todos os desafios, tem gente pra tudo, gente. Tem gente pra todo lugar. A gente só precisa se adaptar um pouquinho às realidades que a gente tem. Então, a questão de salários competitivos, né? Então, é você ver o quanto que o mercado está oferecendo, quanto que o mercado está pagando. Você vê se você consegue se adaptar a essa realidade, né? Porque pode ter que empresas que não consigam também. Aí, como que você faz aí, né, o combinado, né? Já que você não consegue oferecer um salário tão competitivo, você vai para outras partes. Você vai para desenvolvimento de carreira. Então, você vai engajar esse profissional dentro da empresa, vai oferecer para eles incentivos de educação, de desenvolvimento, de pular de carreira, né? De ir subindo dentro do próprio, desafios, né? Então você vai chamando um pouco mais pela questão do propósito ali, né? De fazer parte de algo que impacte a vida de alguém, né? Então acho que isso também brilha um pouco os olhos aí, principalmente dessas gerações mais novas aí, que tem também a questão monetária ali do dinheiro, né? Da compensação financeira, mas também tem a compensação espiritual ali, né? O propósito, exatamente. Ter uma cultura organizacional legal, um ambiente de trabalho legal, né? Que as pessoas falem bem de onde estão trabalhando, falem bem da sua empresa. Eu acho que esse também é um grande ponto. E se aparecer, né, no bom sentido. É você mostrar um pouquinho como é que é o seu dia a dia de trabalho, como é que é trabalhar nos times de TI da sua empresa, é você convidar pessoas, próprios colaboradores para trazer depoimentos. Então, tudo isso faz com que você tenha uma marca empregadora forte, com que as pessoas conheçam, né, um pouco como é o teu ambiente de trabalho e você consiga atrair bons profissionais. Então, eu acho que esses 3 pontos de salários competitivos, de desenvolvimento de carreira, né, de cultura organizacional e de você oferecer benefícios, né, você consegue aí, sim, atrair bons profissionais. E se você quer aí, né, atrair bons profissionais num tempo menor, né, com mais qualidade, estamos aqui, tem a Lovell aí, a gente está aqui para ajudar vocês nessa. Será um grande diferencial para a empresa, né, essas dicas. Legal, pessoal, obrigado, Érica, pelas contribuições. Obrigada, foi um prazer. Legal. A gente vai conversar agora nos bastidores, mas o episódio está encerrando por aqui. Nas redes sociais, Paulo Pelais em qualquer canto e Érica Pelais em qualquer canto, que vocês vão achar aí facilmente. Fechado. É isso aí. Valeu, pessoal, obrigado pelo Valeu, papo. gente. Valeu, obrigada, galera. Foi um prazer. Até. Tchau. Até mais, galera. Tchau.